Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, o que eu vou falar não é nenhuma aberração, nenhum disparate ou mentira. Nós temos dificuldades de amar as pessoas. Essas pessoas têm muitos defeitos e são difíceis de lidar. E nós também. Amamos as nossas esposas, nossos esposos, mas eles são teimosos e querem sempre ter razão. E nós também. Amamos os nossos filhos, mas quando orientamos ou corrigimos a eles, eles pensam que nós não os amamos e se afastam de nós. Mas se nós temos dificuldades em lidar com os sentimentos dos nossos filhos, pais, pessoas da nossa família, como vamos lidar com pessoas que não gostam de nós e se declaram ou se comportam como nossos inimigos? Como vamos amar aquelas pessoas que em quase todos os momentos ou em todos os momentos querem nos prejudicar, querem nos destruir? Só se for na ação de Deus, porque de outra maneira é impossível. Amando os nossos inimigos é a mensagem de hoje. Mateus 5, 43 a 48. Jesus falando diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos ou inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre o bom e sobre o mal, e derrama a sua chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O versículo inicial, 43, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Amar o nosso próximo é difícil, nós sabemos. Tem gente que tem dificuldade de saber quem é o seu próximo, porque analisa ironicamente, na brincadeira, na questão da distância. Se ele está distante, eu não preciso amá-lo. Se a pessoa estiver distante, eu não preciso estar junto dela. Como se amar fosse uma atitude do momento e não um sentimento de Deus. Agora, odeie os seus inimigos já é mais fácil. Para odiar, a distância não é problema. Parece que a gente tem uma carga extra de ódio no coração que pode ser liberada a qualquer momento. Essa carga extra de ódio, de separação, pode ser liberada sem nenhum esforço. E não somente odiar, mas até fazer alguma coisa contra. Essas palavras, odeie os seus inimigos, não se encontra em nenhuma parte do Antigo Testamento. Mas, mesmo assim, o ódio para com os inimigos era normal na ética judaica daquele tempo. O povo via, na chamada lei da retaliação, ele olho por olho, em Êxodo, Levítico e Deuteronômio, a resposta para a vingança, a resposta para o revide, para a revanche, para a desforra. A orientação que eles tinham em Levítico 19, 18 diz assim: não procurem vingança, nem guardar rancor contra alguém do seu povo, mas ame a cada um como a si mesmo. Eles se esforçavam para obedecer somente à primeira observação, pois guerreavam com outros povos a todo momento para se firmar na terra. O amor ao próximo é encontrado no Antigo Testamento, mas foi suplantado, ofuscado, vencido pelo ódio do povo. Então, o ódio das pessoas para outros que não eram do mesmo povo era passado de geração em geração.
era passado de pais para filhos, mas Cristo veio e morreu por nós, para esquecermos o ódio, para esquecermos a separação e amássemos uns aos outros. Queridos, é preciso que a gente entenda o seguinte: o outro a quem nós não amamos ou até odiamos é amado por Deus. Por isso que Cristo ensina no versículo 44 e 45: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Além de amar, orar. Ou além de orar, amar. A oração é uma das maneiras mais práticas que tem para se demonstrar o amor. Orar pelo seu inimigo. Pedir que o outro tenha paz. Pedir que o inimigo tenha felicidade enquanto ele pode estar querendo a nossa infelicidade, torcendo pela nossa infelicidade. Pedir que o inimigo tenha alegria, harmonia, enquanto ele pode estar querendo a confusão e a desordem na nossa casa. Pedir que o inimigo tenha saúde, enquanto ele pode estar torcendo para que a gente morra. Orar por todos aqueles que nos perseguem. Por quê? Para nos transformar, para mudar o nosso coração, para sermos vistos por Deus e por quem quer que seja como filhos do nosso Pai que está nos céus. Talvez a gente não transforme o outro, talvez a gente não mude o coração do outro, talvez o outro não se torne filho de Deus. Porque a gente se acha mudado, se acha transformado, se acha filho de Deus, não amando e não orando pelo bem dos nossos inimigos. O versículo 45b diz assim: porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Deus não faz o sol mais quente ou mais ameno para quem quer que seja. Deus não distribui a chuva ou menos chuva para quem obedece ou desobedece. A medida é igual para todos. Deus espera que nós amemos da mesma forma o amigo ou a quem nós chamamos de inimigo. Se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensa terão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. A gente vê isso nas denominações. Irmãos que só saúdam os irmãos da sua igreja. Não reconhecem como irmãos aquele que tem uma doutrina diferente. Pessoas que nós consideramos pecadores sem temor a Deus, estão amando seus filhos. A maioria dos pecadores fazem isso, querido. Muitos pecadores amam seus filhos, seus irmãos, seus avós, seus pais, e a gente vê cristãos sem amor para com seu irmão. É uma coisa terrível de se ver e perceber que isso é verdade até nos dias de hoje. Amamos quem nos ama. Fazemos bem a quem nos faz bem. O que é isso? Uma atitude boa em busca de outra? Uma devolução de favores? Por isso que odiamos ou não suportamos quem não nos ama. Odiamos ou não suportamos quem não faz parte do nosso meio. Qual a diferença entre publicanos, pagãos e nós? O nome de uma denominação? Se amamos apenas quem nos ama, não estamos fazendo nada demais. Se saudamos apenas os irmãos, isso é uma repetição clara da lei da retaliação, da divisão, do revanche, que está em Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Mas Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Queridos, mesmo que a gente não consiga ser perfeito como o perfeito é Deus, nós temos a medida exata dessa perfeição. Cristo mostra
o ideal perfeito e sublime amor de Deus. Deus era para nos odiar, pois nós éramos seus inimigos. Deus era para nos odiar porque muitas vezes não aceitamos, desobedecemos, lutamos contra Ele. E o que Deus faz com seus inimigos? Salvou, salva e quer salvar, a não ser que a gente diga não. Satanás disse não a Deus, tentou tomar o seu lugar para nos condenar à morte eterna. Mas o Deus Todo-Poderoso não podia permitir isso. Deus expulsou do céu quem podia atentar contra nós e enviou seus profetas para nos avisar, para nos orientar. Os homens, obedecendo a Satanás, mataram os profetas de Deus. Então Deus sacrificou o seu filho para nos salvar. Esse mesmo filho que diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Jesus Cristo, sendo crucificado, sendo maltratado, sendo cuspido, sendo vilipendiado, amou seus inimigos e orou por eles. Ele não apenas disse, ele orou. Ele nos amou e se entregou por nós. As armas usadas pelo inimigo mortal das nossas vidas é o ódio, é a separação, é a mentira, é o engano. As armas usadas por Deus e seu Filho amado é a oração, o amor, a união, a verdade e a salvação. São esses sentimentos que devem permear a nossa vida. Sentimentos para pais, filhos, esposos, irmãos, família e nossos inimigos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.